vela e a vela apagada é só uma vela. Certo? Uma vela apagada. Ela tem um pavio. Tu imagina que o pavio é o espírito da vela e a cera ao redor do pavio é o corpo da vela. Então, se nós usarmos esse exemplo, nós temos o corpo de carne e o espírito. Quando tu acende a vela tem um brilho, certo? Por causa do pavio. O pavio é o espírito da vela e a parafina é o corpo. Nós temos um pavio chamado espírito. Entendeu? Que é o que nos mantém vivo. O espírito é o que nos mantém vivos. Uma vela e a vela apagada é só uma vela. Certo? Uma vela apagada. Ela tem um pavio. Tu imagina que o pavio é o espírito da vela e a cera ao redor do pavio é o corpo da vela. Então, se nós usarmos esse exemplo, nós temos o corpo de carne e o espírito. Quando tu acende a vela tem um brilho, certo? Por causa do pavio. O pavio é o espírito da vela e a parafina é o corpo. Nós temos um pavio chamado espírito. Entendeu? Que é o que nos mantém vivo. O espírito é o que nos mantém vivos. Vivos. Se não tivéssemos o espírito, não ficaríamos vivos. O corpo nem desenvolveria no útero da mamãe, né? Então tá. Usando a vela como exemplo, temos o pavio, que é o espírito, e a parafina, que é o corpo. Esse espírito, esse pavio, precisa de uma parafina para ele existir no mundo que a gente vive, nesse planetinha azul chamado Terra. Certo? Certo. Então, se o que alimenta o corpo, que caminha na rua, que trabalha nas empresas, que pega praia, que pega ônibus, que paga imposto, é o espírito, a próxima pergunta que vem tem que ser a seguinte: da onde que vem esse espírito? Tá. Se todo mundo... Isso, o Marcos entendeu. Se todo mundo entendeu que o espírito é o pavio do corpo, é o que mantém o corpo vivo, é a energia que mantém esse corpo vivo, tá? Pensante. Então, quer dizer que nós somos um espírito, concorda comigo? Um espírito vivendo uma experiência de carne. Porque pode existir a carne sem espírito. Um feto que nasce morto, que vem para fora do útero já morto, ele não tem espírito. Por isso que ele não fica vivo. Certo? Certo. Então, se somos um espírito vivendo uma experiência na carne. Corpo do Mauro é carne. Corpo de vocês que estão vendo essa live também é carne. Certo? Certo. Essa carne só fica vivo porque existe energia espiritual. Porque senão, não existiria, vocês não existiriam. Muito bem. A pergunta é, da onde que vem esse espírito? Mauro, da onde é que eu vim? Para onde eu vou? Da onde é que eu vim? Deus, que eu expliquei antes, a fonte criadora, ele criou uma coisa linda chamada universo. Tudo ele criou, foi Deus, tudo. Não tem um ser maldoso nesse mundo que não foi criado por Deus. Assim como tem também os seres bondosos que foram criados por Deus.
Tudo é Deus. Papel é Deus. Coca-Cola é Deus. Entendeu? Famigerada motocicleta é Deus. Bicicleta com pneu furado é Deus. Tudo é Deus. Você foi criado por Deus. Por que que o Espírito habita o corpo criado por Deus? Porque o Espírito é uma centelha divina. O que que é uma centelha divina? Centelha divina é o micro... Imagine assim aquele grãozinho de areia bem pequenininho, sabe? Aquele um grãozinho mesmo. Isso é uma centelha divina. Isso somos nós. Deus se fragmentou em várias centelhas divinas, tá? Para ele poder viver a experiência que ele fez, que é tudo. Todo o universo que Deus criou, ele se fragmentou em micro centelhas para viver a experiência que ele fez. Espírito, se todos entenderam que esse Espírito vem da centelha divina, que todos nós somos uma centelha divina, que nós estamos vivendo uma experiência para Deus poder aproveitar essa magnitude que ele fez, chamado universo, planetinha Terra, tá? Se todos aprenderam isso e todos concordam com isso, a próxima pergunta a ser feita é: para onde vamos, Mauro? Agora que eu sei de onde eu vim, da centelha divina, agora que eu sei o que sou, uma centelha divina, um espírito vivendo uma experiência de carne, para onde eu vou? Tu vais, quando tu desencarnar, quando o pavio gastar na vela, tu desencarna. O que é desencarnar? Para uns é morrer, para outros é transcender, é largar esse corpo pesado e voltar a ser espírito, voltar a ser centelha divina. Mas Mauro, eu vou me juntar ao Criador? Não, infelizmente tu não vai. Por quê? Outras vidas que tu já teve fazem com que hoje tu esteja numa reencarnação. Ninguém conseguiu, por causa de uma coisinha chamada livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Faz o que tu queres e responde pelo que tu fez. Isso é livre-arbítrio. Tá? Tu pode fazer o que tu quiser. Mas a bondade de Deus é tão grande que ela faz com que tu responda pelos teus atos. Se tu plantou feijão, tu vai colher feijão. Se tu plantou arroz, tu vai colher arroz. Se tu plantou vento, tu vai colher tempestade. Isso é livre-arbítrio. Muito bem. Como todas as maravilhosas centelhas divinas que caminham por essa terra conseguiram, em outras encarnações passadas, fazerem coisas erradas, coisas que para a fonte criadora, lembre-se, fonte criadora, Deus. Esse Deus, que ele, na bondade dele, o que ele faz? Vamos reencarnar de novo. Para tu não fazer mais coisa errada para o teu próximo. Porque tu tem que aprender a amar o teu próximo. Tu sabendo amar o teu próximo, tu não faz erro. Porque tu vai ver o teu próximo como tu mesmo. Entendeu? Falei ontem, abro um parênteses na aula. Ontem eu falei na live, eu disse assim, não dá para entender como alguém deixa um filho ir para a guerra. Esse não ama o próximo porque o filho dele é o próximo, ele está deixando o filho ir para a guerra. Entende? Como nós não sabemos amar o próximo, nós deixamos o filho ir para a guerra, o próprio filho. Então assim, fecha parênteses. Então Deus, na sua gloriosa onipotência, ele deixa a gente reencarnar de novo. Em 1900 eu já sou um pai, tenho 2 filhos, tá? Idade ali dos 16 anos, 18 anos. E eles têm que, porque alguém inventou a Primeira Guerra Mundial em 1914, eles têm que servir o exército.
certo? E eu, como sou um pai rígido, como eu sou um pai que cumpre as regras da sociedade, mandei meus 2 filhos para a guerra, para defender o país, para defender a liberdade do país. Agi certo ou agi errado? Me explica. Hoje eu não vou responder pergunta, Yara. Hoje eu tô aqui só para falar, para o pessoal entender o que é espírito. Mandei meus 2 filhos para a guerra. Agi certo ou agi errado? O Jeverton escreve errado. Em 1914, Jefferson, tu tem que pensar com a mentalidade lá atrás, 1914. Tá? Não com a mentalidade de hoje. Era a Primeira Guerra Mundial. Ninguém sabia o que era a Guerra Mundial. Certo? Tínhamos poucos dados de guerra, poucas informações de guerra. Sou um homem rígido, um pai rígido, um cara que paga os impostos e vivo a sociedade do momento. Agi certo ou agi errado? Muito bem. Tu escreveu certo, agiu errado, porque mandou os 2 filhos para a morte. Certo? Eu usei o livre-arbítrio para mandar meus 2 filhos para a morte. Eu não perguntei para eles se eles queriam ir. Eu decidi por eles. Então, eu mandei meus filhos para o batedouro, para a morte. Interferi nos 2 livre-arbítrio deles. Beleza? Deus é maravilhoso. Deus é fantástico. Ele faz com que o Mauro volte nessa encarnação aqui, tá? De novo com esses 2 filhos. E os 2 são umas pragas, tá? São 2... Só me dão problema. Deus é maravilhoso. Deus é fantástico. Ele faz com que o Mauro volte nessa encarnação aqui, tá? De novo com esses 2 filhos. E os 2 são umas pragas, tá? São 2... Só me dão problema. Tá bom? Mas o que é a mensagem que Deus quer fazer para o Mauro? Tu mandou esses 2 filhos para a morte outra vez. Nessa aqui, tu tem que dar amor, carinho e respeito por eles e respeitar a vontade deles. Tu não respeitou a vontade deles. Isso é reencarnar. Pelo amor de Deus, digam que entenderam. Se querem um modelo mais fácil, eu vou criar uma outra historinha mais fácil ainda. Mas entende? Isso é reencarnar. Isso é resgate kármico. Perguntou. Antigamente a vida era muito difícil. Se tu viveu um exemplo na Idade Média, ter filho na Idade Média era muito fácil ter filho e muito difícil criar. Porque não tinha comida para todo mundo. Entendeu? Era muita pobreza. Tanto que aquela historinha de João e Maria, que o casal tá passando fome, pega os filhos e leva para mata, é para quê? Para mata matar. Para as crianças morrer na mata, entendeu? Não para o pai ter que sacrificar nem a mãe. Então era muito normal. Se vocês nunca entenderam essa historinha de João e Maria, por favor, né? Mas entendeu? Era assim antigamente, na Idade Média. Então não se culpe por isso, tá? Também tem outra coisa. Agora outra história. Quando um pai abandona um filho, é porque provavelmente esse pai e esse filho eram inimigos mortais na outra vida. Então o pai entende assim, bom, eu já dei a vida para ele, inconscientemente, o pai entende assim, eu já dei vida para esse meu filho, vou vazar fora. Entendeu? Isso é reencarnar, isso é resgate kármico. Por favor, respondam. Entendeu? Então, isso é, quando o Mauro fala reencarnou de novo para pagar a dívida, é isso. Sabe? O Mauro tá reencarnado nessa vez, tá falando de espiritualidade todas as noites aqui, porque ele tem dívidas de vidas passadas com pessoas que ele matou. E pessoas que mataram ele também estão ao redor dele hoje. Entendam isso.